Quando as pessoas me perguntam quem eu sou, o que eu faço e onde eu moro, eu respondo: sou uma micóloga, estudo cogumelos e moro na Amazônia. Em seguida, a pergunta seguinte já vem: mas o que é uma micóloga? Se você não entendeu o que é micóloga, não se preocupe. O Word, o PowerPoint também não entende. E eu fico sempre muito triste quando eu coloco micóloga e aparece aquela, como se fosse um erro, né? Então eu já me sinto, nossa, parece que eu sou um erro, né? Então o corretor não corrige. Então essa eu acho que é a minha luta agora. Por isso que eu vou explicar detalhadamente hoje. Mico vem do grego e significa fungo. Então, uma micóloga é uma mulher que estuda fungos, simplesmente isso. Tá? Os fungos, eles são classificados no seu próprio grupo, no seu próprio reino, o reino fungi. Normalmente, a gente não vê ele trabalhando dentro da floresta. Ele trabalha invisível e silenciosamente nas florestas, em quase tudo no nosso entorno. Por isso que preparamos essa placa no laboratório para mostrar um fungo de cogumelo comestível degradando uma serragem para apresentar o fungo para vocês. Tá? É fácil entender que sem ar o ser humano vive alguns minutos, né? Sem água, alguns dias. E sem alimentos, algumas semanas. Mas alguém de vocês já parou para pensar quanto tempo nós vivemos sem os fungos? E que qualidade de vida nós teríamos sem os fungos? Pensem bem, se vocês não puderem comer pães, quando ficarem doentes, não puderem ter um antibiótico, para quem tem o colesterol, não ter o remédio do colesterol, né? Cerveja, vinho, queijo, chocolate, café, né? Imagina se tirasse tudo isso. Em todos esses alimentos, o fungo tem trabalhado invisivelmente e silenciosamente. Tá? E, além disso, a gente só pensa no que come, mas todo o nosso lixo também é degradado pelo fungo. Tá? E o fungo, na floresta, na natureza, ele é o começo e o fim da natureza, na natureza. Ele degrada as vidas que se foram para nutrir as vidas que nascem. Né? Então, aqui na reserva Duque, uma madeira que caiu, frutificando cogumelos, que é vida para insetos, para os povos que comem esses cogumelos também. E é um pouco disso que eu vim contar aqui. Bom, e como eu me tornei uma micóloga, esse ser meio errado, né? Para a nossa ortografia. Eu nasci e fui criada num sítio, em Maravilha, em Londrina. Maravilha é o nome do distrito. Eu morava no sítio com o meu avô, e o meu avô criava galinhas poedeiras. E uma vez ou duas vezes por ano, tudo no sítio parava, porque era o dia de vacinar as galinhas. E aí chegava da cidade aquelas ampolas com uma porção mágica que tinha que ser aplicada nos pintinhos, nas galinhas, para não ficarem doentes. E desde pequena eu ficava fazendo infindáveis perguntas para o meu avô. Era uma curiosidade quase incontrolável de perguntar a ele: vovô, o que é? Por que é nessa quantidade? Por que tem que ficar no gelo? Muitas perguntas. E ele falava, me chamava pelo meu nome japonês, Kazue. Isso é feito pelos cientistas, lá no laboratório, lá na cidade grande. E era o que ele conseguia responder para mim. Então, desde pequena, eu criei esse respeito, essa admiração pela ciência, pelos cientistas, e comecei a ter esse sonho. Por outro lado, no outro sítio vizinho, o meu avô materno, Nobuko Magome, dedicou-se os últimos 20 anos de vida, ele é um imigrante do Japão, a produzir o cogumelo que ele gostava de comer na infância no Brasil. Ele queria comer os cogumelos da infância dele junto com a gente. E ele foi um dos pioneiros desse cultivo.
2 meses antes dele falecer, ele me falou: Noêmia, não, na verdade, Kazuya também, né? Se você estudar com seriedade os cogumelos, um dia poderá ser uma doutora em cogumelos. E aí eu juntei ciência, fungo e comecei a trilhar o caminho para ser uma micóloga. Fiz a biologia na Universidade Estadual de Londrina, microbiologia agrícola na Universidade Federal de Viçosa. E para o sonhado doutorado, eu me aventurei a ir para o Japão. Lá levei muito a sério os conselhos dos meus avós, estudei bastante, fiz muitos experimentos, realizei aquele sonho de menina. Fiquei lá nos tubos de ensaios, fiz tantos experimentos que acabei por descobrir 4 compostos antimicrobianos. A gente chamou ele de Enoquipodim A, B, C e D. E pela descoberta, eu recebi o título de doutorado. A minha mãe me apoiou em tudo até esse momento. Inclusive, foi ela que tirou essa foto no dia da minha formatura de doutorado. Só que quando eu voltei para o Brasil, aí eu resolvi vir para a Amazônia. Pela primeira vez, a minha mãe me disse: você tem que ir mesmo? Não dá para ficar mais perto, né? Aí eu falei: mamãe, eu acho que tem mais sentido eu estar lá onde tem bastante floresta, bastante cogumelo, do que o contrário, a senhora não acha? Ela ficou em silêncio, mas acreditou e me deu força. Quando eu cheguei aqui, os laboratórios que eu encontrei eram muito diferentes do que eu tinha acostumado com, para chegar naquelas moléculas com ressonância magnética nuclear, recursos à vontade. Então, muita gente fala: foi difícil fazer o doutorado no Japão? Eu falo: não foi, né? Tinha tudo, se não conseguisse era de sua falha. Bom, aí nisso, eu estava um pouco triste nos laboratórios, mas foi olhando para fora que eu vi que tinha tanta vida lá fora e resolvi sair do laboratório e adentrar a floresta. Nisso, olhando a floresta de baixo para cima, o que eu vi? Andirobeiras, uma-umas, castanheiras, árvores enormes e as graciosas embaúbas, que eu gosto tanto. Mas foi olhando para baixo que eu vi o que eu procurava. Uma diversidade de cores, formas, tamanhos, cheiros, sabores de cogumelos, né? E fiquei encantada com isso. Em curtas caminhadas pela floresta, a gente encontra dezenas de espécies. Entre elas, muitas delas são desconhecidas para a ciência. Em 2007, nós criamos o grupo de pesquisas Cogumelos da Amazônia. E nesses 15 anos, descobrimos 32 espécies novas e tem mais 7 a caminho. Tá? Esses são alguns dos exemplos que já foi publicado. Encontrar espécies novas, colocar nome, também é um trabalho importante dos micólogos. Mas eu senti que tudo que eu tinha estudado valeu mesmo a pena, tanta pesquisa, quando eu fui convidada a participar da elaboração do livro Cogumelos Yanomami, nos povos Yanomamis em Auaris, em Roraima. Chegando lá, eu fiquei encantada de ver crianças, né, podendo, apenas com os olhos, o tato, o cheiro, identificar os cogumelos. Então, com 15 espécies de cogumelos comestíveis relatados por eles, foi escrito o livro Ana Amopo, na língua Yanomami, do grupo Sanoma e português. Esse livro foi tão incrível que recebeu o primeiro lugar na gastronomia, do Prêmio Jabuti de 2017. Tá? Obrigada. Aqui foi uma união da ciência acadêmica com os saberes dos povos Yanomami. Eu acho que foi muito gratificante e assim, muito importante esse prêmio para este livro. Em 2018, chegou uma nova demanda para o nosso grupo. As mulheres Yanomami da região de Maturacá estavam com dificuldade de vender suas cestarias, porque essa parte preta, que é da ornamentação,
e vocês podem ver nas cestarias ali do lado, parece plástico, e os compradores, achando que não era um material biodegradável, já estavam rejeitando o produto. Então, elas nos procuraram e a gente foi desvendar o que era isso. Nisso, a gente chegou lá e eu entrei num outro universo de sabedorias. As mulheres Yanomamis coletam esses fios da floresta, mas, estranhamente, elas não colhem muito. Parecia que tinha tanto mais, mas elas paravam. Eu, sem entender a língua delas, não entendi no começo. Mas, ao final da expedição, um grupo de mulheres me explicaram que existe uma protetora das florestas. E os cipós que estão aqui são os cabelos da protetora. E os fios pretos são os pelos pubianos dessa protetora. Então, se arrancasse tudo, ia doer na protetora. Então, tinha que tirar pouco, esperar sarar e depois voltar. Se a gente for pensar bem, é uma ótima maneira de fazer o manejo dessas espécies, né? Mas em cima da sabedoria delas, de não ofender e não aborrecer a protetora da floresta. Aí o fio de fungo era uma espécie desconhecida para a ciência. Nós demos o nome para ele de Marasmus Yanomami e foi publicado nesse livro Perise. E Perise significa pelos pubianos. É estranho para a gente, mas é a realidade e a pureza, né, dos saberes dela. Eu mostro essa foto junto com essa cestinha na minha cozinha, porque, sendo sincera, eu, cientista, que ficava procurando espécies novas no mundo inteiro, eu tinha uma espécie nova há 15 anos na minha cozinha, e eu não sabia. Só quando juntou nossos saberes é que a gente chegou a essa conclusão. Essas cestarias hoje são vendidas em vários locais do Brasil e no exterior também. Eu vi nos Estados Unidos, acabei de voltar do Japão, lá também está vendendo. E é uma importante fonte de renda para as Yanomamis. Tá? Aí, olhando de baixo para baixo, né, passou rápido. E, de repente, já tinha passado 1,5 décadas na Amazônia. Mas foi quando, aí, depois de 15 anos, eu achei que já tinha visto bastante coisa. Mas aí foi o meu amigo Aldevan Baniwa, me apresentou uma outra Amazônia, a Amazônia noturna. Numa noite de lua nova, ele me convenceu a enfrentar todos os meus medos e ir para a floresta à noite. Chegando lá, ele falou: agora apaga a lanterna, Noêmia. A gente apagou a lanterna e o que eu vi? Aí o olho vai acostumando, né? E começa a ver umas manchinhas, e de repente um monte de brilhos no chão, né? E o que era aquilo? Eram madeiras e folhas, colonizada por fungos bioluminescentes, né? E aí eu voltei a ser aquela menina da infância. Mas por que está brilhando? Como que está acontecendo? Por que a gente nunca viu isso? E fiz muitas perguntas. Aí o Aldevan me deu uma grande lição. Ele respondeu: Noêmia, vocês cientistas precisam aprender que nem tudo se aprende iluminando. Às vezes é preciso apagar a luz para ver. Então é uma metáfora que dá para usar em várias coisas. Esse episódio virou um livro infantil, que virou música, que virou poema e até cordel. Bom, claro que para uma cientista virou tema de pesquisa. Nossa equipe toda começou a pesquisar, encontramos essa espécie nova na reserva do Cuieiras, do INPA, colocamos o nome de Mycena christinae. E mais novidades estão vindo por aí. O Brasil hoje tem 20 espécies de fungos bioluminescentes. Tá? Deixa eu ver. Bom, agora voltando para o tema deste evento, as mudanças climáticas. O mercado global de comércio de cogumelos, em 2021, foi calculado em 50,3 bilhões de dólares. Eu também gosto de comer todos esses cogumelos, né? O shiitake, shimeji. Só que qual é a preocupação? Pense bem, o que gera 50 e pouco
50,3 bilhões, a maioria desses cogumelos tem a temperatura ótima de crescimento abaixo de 25. Então, a cada ano está se tornando insustentável manter toda essa fungicultura. Por outro lado, aqui na Amazônia, nós encontramos espécies que crescem muito bem acima de 25. Aqui está o de 30 graus Celsius, né? A Lentinula raffanica, um cogumelo que dá em toda a Amazônia. Então, acho que assim, essa foto já fala por si só, né? O quanto vantajoso está ou preparado, né, para essas mudanças climáticas. Precisamos mudar as espécies cultivadas também para poluir menos. O sonho do meu avô, Nobu, era produzir shiitake no Brasil. Agora, como uma neta um pouco rebelde, eu estou querendo fazer o contrário. O meu sonho hoje é cultivar cogumelos da Amazônia, no substrato da Amazônia e no clima da Amazônia, e tentando contribuir menos com os efeitos que levam às mudanças climáticas. E os nossos primeiros cogumelos coletados, inoculados na madeira, estão começando a frutificar. Essas duas fotos, do lado de cá, já são cogumelos cultivados pela nossa equipe. Bom, gente, então, queria também, muita gente convidou a adentrar na floresta. O meu convite é adentrar na floresta e olhar de baixo para baixo para conhecer essa microdiversidade que está aqui no planeta há mais de 1 bilhão de anos. São esses seres que venceram as 5 grandes extinções do nosso planeta. E eles chegaram até aqui. Então, para a gente, quando vê a fumaça, ou sente a fumaça, a gente sabe que todos esses seres estão sendo queimados também. Então, eu acho que também, né, somando a todas as vozes que passaram por aqui, o combate a essa destruição e o respeito pelos mais velhos. Falamos de muito dos ancestrais, mas esses fungos são os ancestrais, inclusive, das plantas. Estão há 1 bilhão de anos. Por isso que esse convite de olhar também a floresta, de baixo para baixo, e também conhecer a floresta noturna. Um amigo meu me fala, Noêmia, o mundo, todos os dias, 50% está no escuro. E a gente, cientista, só estuda mais o claro. Falta estudar os 50% do escuro. E olha que coisa mais maravilhosa a gente tem para ver no escuro. Então, essa é a minha mensagem. Obrigada.